O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é destaque na busca e resgate utilizando cães. Os cães de busca têm desempenhado um importante papel no apoio às equipes de resgate, como no rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. A história dos cães de busca e resgate é milenar e caminha junto com a domesticação desses animais. O olfato excepcional dos cachorros é de 10 a 100 mil vezes melhor do que o dos humanos. As habilidades de rastreamento, a lealdade, o treinamento e a resistência são a combinação perfeita para o trabalho desses animais nos resgates. E é o que nós vamos conferir aqui no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Bernardo Rocha. Oi, Bernardo. Oi, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, hoje nosso convidado é o Sargento Evandro Amorim, sinotécnico do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Bem-vindo ao programa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Bernardo. Satisfação estar aqui com vocês hoje. E vamos conversar um pouquinho a respeito de cães de busca, não é? Isso mesmo. E o sargento, obrigada pela presença, sargento. E o sargento está acompanhado do cão Ice. Verdade que o Ice é o primeiro cão salva-vidas do país? Qual é essa história do Ice, sargento? Então, o Ice é realmente o primeiro cão guarda-vidas do Brasil. Ele, inclusive, foi ranqueado pela revista Ranking Brasil, que é quem verifica esses rankings, né? Vai atrás das informações e certifica se for o caso. E foi certificado como cão guarda-vidas. O primeiro, nós trabalhamos 2 temporadas na Praia de Cabeçudas, trabalhando como auxílio, suporte aos guarda-vidas, em ocorrências onde existissem mais de uma vítima e houvesse necessidade de se utilizar o cão em conjunto, né, com o guarda-vidas, com o homem, a gente utilizava o Ice como suporte. Então, ficou conhecido como o primeiro cão guarda-vidas do Brasil. Que bacana. Quem está nos acompanhando pelas imagens aqui da TV Univale vai poder ver o Ice aqui sentadinho aqui ao lado do sargento. Agora, sargento, como é que é o dia a dia, né, de um oficial que é responsável por trabalhar com um cão de resgate? O nosso dia a dia é voltado para eles. A gente tem uma rotina bem intensa. Esses cães, eles vivem conosco na nossa casa, né? Diferente de outros trabalhos, de outras doutrinas de trabalho. Os cães de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina convivem com o condutor, com o sinotécnico que trabalha com ele, praticamente desde o nascimento até a sua partida desse plano físico onde estamos, né? Até a sua morte. Então, a gente tem uma rotina toda feita em função desse trabalho. Os cães precisam de atividade física, é muito mais do que dar comida, água e carinho, né? É atividade física, é passeio, é lazer, são os treinos que acontecem todos os dias, e esses treinos para eles é uma satisfação enorme, é um parque de diversões, ir para um treino, para um cão de resgate. Então a gente tem uma rotina toda integrada ao nosso cão para poder dar a ele o que ele precisa de melhor, para que a gente possa ter esse parceiro que a gente precisa, né? Nós trazemos eles em nossa casa porque precisamos desse vínculo, dessa parceria, e a gente consegue através dessa forma de trabalho. Bacana. Então, já aproveitando para perguntar, né, sargento, o que é e como funciona a sinotecnia? A sinotecnia é uma palavra que nós utilizamos, uma terminologia que nós utilizamos, né? Sino de cão e tecnia de trabalho, para denominar o trabalho com cães. No Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sinotécnico é a pessoa que trabalha com o cão. Não trabalha exclusivamente essa atividade ainda, é um bombeiro que trabalha outras atividades, mas ele faz esse trabalho de conduzir um cão de resgate, de treinar um cão de resgate desde o seu nascimento e conduzi-lo durante a vida dele inteira. Que tipo de serviço um cão de resgate é capaz de realizar? Os nossos cães, eles trabalham em operações de salvamento com desabamento de prédios, deslizamento de terras, né, o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, um deslizamento de massas ali, né, afogados em rios, em água doce, porque o mar é mais complicado, é muito extenso, né, e
perdidos em matas, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. A maior parte das nossas ocorrências, elas derivam dessa natureza, pessoas desaparecidas em matas. Então, né, Sargento, você citou antes muito bem a relação direta de quem treina com o cão em si, e a minha dúvida é justamente como funciona a seleção de filhotes, né, para exercer o serviço. Bacana, muito bacana essa pergunta, Bernardo. O Ice, ele é filho da 4ª geração de cães de busca de Santa Catarina e ele é pai da 5ª. Nós cruzamos os nossos melhores cães e retiramos desse cruzamento os filhotes para o nosso próprio trabalho. A gente vem ao longo de 13 anos trabalhando isso, né? Apurando essa genética de cães de trabalho. Então, quando se trata de fazer uma seleção de filhotes em uma ninhada de cães que não seja nossa, que seja de um criador, às vezes numa ninhada de labrador de 10, 12 filhotes, a gente não consegue selecionar um, porque eles não têm esse perfil que os nossos têm. E os nossos, já com essa genética toda trabalhada, das nossas ninhadas a gente consegue apurar todos os cães. Então a gente cruza os nossos próprios cães, temos apoio veterinário, né? Nós temos 2 veterinários só para a nossa atividade no bombeiro, e eles nos orientam com relação a quais cães podem fazer o cruzamento. Temos o controle das doenças que os cães podem trazer nas suas genéticas, né? O labrador tem atrofia retiniana progressiva, tem as displasias, isso tudo são controlados através desse trabalho que os nossos veterinários fazem, desses exames periódicos que os nossos cães fazem. Mas nós trabalhamos dessa forma, a gente cria os nossos próprios cães. Então, né, Sargento, essa dúvida sobre a raça, a gente observa uma certa predominância de labradores atuando na área. A raça do cão, ela influencia de alguma forma na área em que ele atua ou na função que ele cumpre, enfim? Então, para concluir ainda o que eu estava falando, nós chegamos num ponto agora nessa nossa criação em que os nossos cães são muito parentes já, sabe? A gente tem cães muito familiares, né? E isso atrapalha um pouco essa criação. Então a gente agora vai começar a trazer alguns cães de fora. Provavelmente vão vir cães de fora do país para a nossa matilha, e a gente vai estar trabalhando assim. E são labradores também. Nós só trabalhamos labrador em Santa Catarina. É uma raça padrão, nós padronizamos essa raça. Por que o labrador? O que a gente procura num cão de resgate? O que a gente precisa de um cão de resgate? Que ele adore o ser humano. A gente precisa que o cão ame o ser humano. E a professora que está aqui comigo e o ouvinte que está em casa, que já teve um labrador, sabe o que eu estou falando. O labrador é aquele cara que dá a vida pelo ser humano, ele adora, né, o ser humano. É uma parceria muito grande entre o homem e essa raça de cães. São cães muito dóceis, né, não mordem, são cães que adoram brincadeira, que é o foco principal do nosso trabalho. Ele trabalha para brincar, o trabalho para ele é uma grande brincadeira. É um cão que foi feito para nadar, é um cão que adora os trabalhos no meio aquático. A gente costuma dizer até que eles são mais felizes no meio aquático do que no meio terrestre. E são cães que não tem problema, são rústicos. Então, por essas coisas, a gente tem essa raça de cães como raça padrão, tá? Outros bombeiros, outros estados do Brasil trabalham outras raças, pastor belga de Malinois. Não existe ainda uma raça de cães de trabalho para busca e resgate. A gente adapta algumas raças, que tem o perfil para isso, mas não existe a raça que seja determinada para esse trabalho. Então, outros estados acabam trabalhando outras raças, mas em Santa Catarina a gente prefere o labrador ainda. Sargento Amorim, a gente falava agora há pouco sobre Brumadinho e vimos como Santa Catarina foi importante aí, levando seus cães, mas você contou pra gente que o Ice e o senhor mesmo participou então de buscas no outro acidente, na outra tragédia lá em Mariana, né? Como é que foi esse momento? Nós trabalhamos uma semana em Mariana, fomos a primeira equipe, o primeiro binômio a atuar lá naquela tragédia. E foi uma experiência incrível para nós.
uma tragédia muito grande. As buscas, na época, quando a gente chegou, se concentravam em Bento Rodrigues. A ideia que se tinha lá é que as vítimas estavam todas naquele distrito de Bento Rodrigues, e o nosso trabalho, que eu considerei principal lá, foi o descarte dessa área. Quando a gente chegou, nós trabalhamos 1 dia e meio em Bento Rodrigues, com o apoio também de um outro binômio, o Sargento Leonardo e o Cão Arcanjo, de Blumenau. E em 1 dia e meio a gente conseguiu descartar Bento Rodrigues, o que fez com que as buscas pudessem acontecer ao longo da margem do rio. Quer dizer que significa que ali naquela área não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. E eles ficariam muito tempo ali, né? Segundo até a conversa que a gente teve com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele nos agradeceu muito na época por conta daquilo ali. As buscas começaram a andar depois que a gente chegou lá e conseguimos descartar Bento Rodrigues e trabalhar ao longo do Rio Doce, né? Que foi até a cidade de Rio Doce, onde foram encontradas muitas outras vítimas depois. E a minha dúvida é a seguinte: se o sucesso do resgate seria possível sem a ajuda dos cães? Excelentes as perguntas de vocês. Se a gente tivesse conversado antes, eu ia lhes pedir essas perguntas. Eu acho que vocês já foram sinotécnicos também em algum lugar por aí. Olha só, ocorrências como essa de Mariana, de Brumadinho, da nossa tragédia aqui, né, caseira em Luiz Alves, no Morro do Baú, onde ficaram 23 pessoas soterradas. Não existe possibilidade de se encontrar uma pessoa soterrada sem o auxílio do olfato desse cara aqui, tá? De um cão. Não tem como, né? Porque as vítimas, elas ficam totalmente soterradas. É o desastre mais cruel que existe, né? De todas as tragédias, é a mais mortal, porque não se retira ninguém soterrado na lama vivo. E sem auxílio de cães, impossível, a não ser que tu mexa com máquina, mas as máquinas também vão destruir os corpos, né? Então, encontrando e localizando o exato local onde a vítima está, é mais prático de tu conseguir retirar esse corpo sem causar mais prejuízos ainda, né? Que outros momentos foram marcantes do seu trabalho com o ICE? Porque agora, até para quem está nos acompanhando entender, o ICE está aposentado agora, é isso, sargento? O ICE está aposentado das operações de busca. Ainda a gente continua fazendo uns trabalhos nas questões sociais. Trabalhamos terapia assistida por cães na APAI 2 vezes por semana. Ele ainda é o nosso cão escola do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Nós damos aula, né, de sinotecnia para o Brasil inteiro, e o ICE ainda é um cão escola. E a gente teve diversos momentos. Só quem viveu isso, e às vezes em rodas de amigo, em conversa com a minha esposa, eu começo a lembrar de algumas ocorrências, algumas situações. As nossas ocorrências todas são muito especiais. O trabalho que a gente desenvolve junto, em parceria. A gente fez uma busca em Joinville em uma certa oportunidade, que era numa corredeira. Era uma cachoeira que tinha uma corredeira. Em alguns lugares era navegável, em outros lugares não. E nos lugares que não era navegável, a gente precisava puxar a embarcação, um bote inflável. Era eu, mais um amigo bombeiro e o ICE. E ele puxava junto com a gente. Eu pedia para que ele levasse o cabo para o outro lado, para que a gente pudesse manobrar a embarcação, e ele levava. E eu ficava olhando aquela situação e dizia: Deus, obrigado por eu ter a oportunidade de estar vivenciando isso, né, fazendo parte da natureza e convivendo com alguém que é tão parte da natureza como é um animal, né? Então a gente teve diversas ocorrências, foram 83 ocorrências. Com a participação do ICE. Com a participação do ICE, nós dois juntos, foram 83 ocorrências. Bacana. E todas elas muito especiais. Bom, a gente vai para o intervalo, mas já vimos que tem muita história para contar aí desses dois, né, nossos convidados, o sargento Evandro Amorim, que é sinotécnico do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e o cão ICE, que está aqui quietinho participando, mas está bem atento, né, sargento? A gente já volta. Já estamos de volta aqui. Hoje os nossos convidados são o sargento Evandro Amorim, que é sinotécnico do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e o cão ICE, que é o primeiro cão salva-vidas do país. Posso falar assim mesmo, né, sargento? Sim, perfeito. O primeiro cão guarda-vidas do Brasil. Muito bem. Então, né, sargento, agora a gente entra num assunto um pouco mais delicado, porque recentemente a gente teve o falecimento do cão Barney, né?
que estava em serviço quando faleceu, e o caso ganhou visibilidade justamente pelas realizações do animal junto ao seu condutor, que merece ser mencionado, o soldado Luciano Rangel. E a minha dúvida é como a corporação lida com esse tipo de acontecimento. O Barney é neto do Ice. É um cão com quem a gente tinha muito contato, né? No último curso de sinotécnico, em dezembro, lá em Xanxerê, nós ficamos juntos no hotel, ele, o Ice, eu e o Rangel, o condutor dele, que também é alguém que eu estimo muito. Nós temos contato diários, todos os dias. E como a corporação lida com a morte de um cão? Nós nunca passamos por isso. Foi uma coisa inesperada, uma coisa que nos pegou de surpresa. A gente jamais ia imaginar um labrador que fosse morrer na água, uma vez que são cães d'água. E vai ser aberta uma sindicância para que a gente apure, né, o que houve, como foi, em que circunstâncias, essas coisas todas, porque a gente tem que aprender com essas coisas, né? Nós precisamos evoluir com essas circunstâncias. Foi um constrangimento muito grande para nós, foi uma coisa que nos deixou muito consternados. Eu não sei se vocês conseguem dimensionar isso, né, para que vocês consigam, que o ouvinte consigam entender. É tão triste para nós como a morte de um parente, de um ente querido, porque na verdade eles são, né? Não são humanos, são cães. Eu gosto bastante de frisar isso, não são humanos, a gente não humaniza animais, mas a gente tem como alguém muito próximo, e foi uma tristeza muito grande para nós essa situação, esse acontecimento. Tá certo. Agora, sargento, voltando, achei importante falar sobre essa história próxima, então, do condutor, né, da pessoa que é responsável pelo trabalho com o cão. No seu caso, o Ice vive na sua casa, junto com a sua família, e é assim, né? Ele acaba sendo cuidado até o final, né? Porque eu acho que quando as pessoas não sabem direito como isso funciona, pode passar pela cabeça, depois doam ele para alguém, e sei lá o que acontece, depois de tantos anos de trabalho, o que acontece com um cão, então, que foi parceiro de tantos trabalhos importantes. Pode explicar um pouco melhor, então, isso? Claro. Eles vivem com a gente desde que nasceram, convivem 24 horas por dia conosco. Se eu saio para ir no almoço de domingo na casa de um familiar, ele vai junto. Se a gente se reúne na minha casa, ele está junto. É alguém que participa da nossa vida intensamente. E a gente tem uma relação muito próxima, né? Eles convivem com a gente sempre como qualquer um outro cão doméstico, como qualquer um outro cão pet, mas com uma coisa mais forte ainda, porque ele é um parceiro, é aquele cara que sai de manhã para trabalhar comigo, volta comigo para casa, descansa assistindo televisão comigo, é o cara que está sempre junto comigo, né? A gente tem uma ligação muito forte. Eu sei em uma ocorrência o que ele está pensando em fazer só olhando a sua movimentação. Ele consegue interpretar o que eu vou pedir a ele que faça. Por exemplo, se eu quiser que ele vá para o lado direito procurar em algum lugar, ele olha para mim e já sabe, antes de eu mandar ele já vai para o lado direito. A gente tem uma ligação muito forte e é um amor. A gente tem essa ligação de amor, de proximidade muito grande, que difere do amor do ser humano. O amor que eu tenho por um ser humano é diferente do amor que eu tenho por um cão, porque eles não são humanos, eles têm uma questão diferente, e a gente precisa compreender que enquanto a gente tenta trazer os animais para o lado humano, a gente não está sendo justo com ele. Se eu gosto do Ice porque ele é um cão, eu preciso dar a ele as condições de ser um cão. Eu não posso cobrar do Ice que ele me dê de retorno algo que eu espero da minha família, do meu pai, da minha mãe. Ele não quer ser o meu pai, ele não quer ser minha mãe, não quer ser a minha esposa. Ele quer ser o meu cão, ele quer ser o meu animal que eu amo e admiro porque ele é um animal, esse cara que eu trago para dentro do meu coração. Então a nossa relação é essa aí.
de dois parceiros que se amam distintamente. Muito bacanas essas palavras. Acho que a gente aprende bastante com isso, porque tem muita confusão, né, sargento? As pessoas misturam muito e a história de humanizar os cães, às vezes, realmente se transforma numa relação complicada, né? Eu conheço bastante convívios de pessoas com cães, né? Eu já trabalhei com adestramento em uma parte da minha vida para aprender mais sobre cães. Antes de a gente pegar um cão, Lisa, no Corpo de Bombeiros, a gente tem uma vida toda preparada para isso, sabe? Eu nasci e me criei cuidando dos cães do meu pai, que sempre teve muitos cães. Depois eu comecei a estudar raças de cães, temperamentos de cães, me inteirar sobre o que realmente é um cão, saber muito mais do que ele tem uma boca e uma cauda e precisa das necessidades básicas. Eu fui aprender muito sobre eles, fui adestrar cães para conhecer bastante cães, para depois eu poder ter esse envolvimento que eu tenho no trabalho no Corpo de Bombeiros. E eu posso te falar que todos os problemas comportamentais que eu vi nesses cães que eu trabalhei, adestramento, foram incluídos pelo humano. Pelo ego do humano, pelo egoísmo do humano, de querer ter no animal dele aquela pessoa que ele não consegue ter na sua convivência, no seu relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, né, professor, eu acho que o sargento utilizou uma palavra muito importante antes, que é a sensibilidade, né? Uhum. A gente sabe que essa sensibilidade, essa aproximação do homem com o animal permite muito as terapias, né? A gente sabe que o Weiss também, ele trabalha como cão-terapeuta no Marieta. Eu queria que você explicasse mais sobre esse processo, de como ele pode ajudar o ser humano e de como o Weiss realizou ele aqui em Itajaí. Nós trabalhamos hoje, nós iniciamos no Marieta, Bernardo, e hoje a gente faz apenas na APAI, 2 vezes por semana, nas terça-feiras pela manhã e nas quinta-feiras à tarde. É a terapia assistida por cães. Ali, o animal, o cão, ele auxilia os profissionais da área de saúde daquela instituição, né? Terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, a trabalharem os seus alunos, né? A fazer com que o aluno se envolva mais no seu próprio tratamento e a utilização de um animal para esse tipo de trabalho acaba fomentando muito, acaba ajudando muito na recuperação desses alunos, no caso da PAI, dos pacientes, no caso dos hospitais. É uma atividade nova em termos de Brasil, mas que já existe há bastante tempo pela Europa, em outros países, começou na Inglaterra, e que a gente faz com muita satisfação, porque a gente consegue estar ajudando o nosso próximo, né? A gente vai para lá pensando que está ajudando o próximo, mas na verdade a gente acaba se ajudando também, porque é formidável poder trabalhar com isso. Não somos nós quem fazemos, são os profissionais da saúde que utilizam o animal para fazer essas terapias. Bacana. Agora, sargento Amorim, é verdade mesmo, então, que o treinamento feito com esses cães é completamente positivo, por exemplo? Tem gente que questiona, eles devem bater no bicho, devem usar algum tipo de técnica que pode machucar. Como funciona esse treinamento? É isso aí mesmo, é reforço positivo, é Skinner. Nós trabalhamos, a base do nosso trabalho é a premiação. Quando o cão recebe uma coisa que ele gosta em troca do que ele está fazendo, ele quer repetir. E nós precisamos que o cão se comprometa com a gente, se envolva ao nosso trabalho. Imagina eu brigar com o meu cão para que ele vá procurar uma pessoa, ou brigar com ele porque ele não encontrou uma pessoa. A gente faz o contrário. A gente ensina ele a acertar, retira todas as possibilidades de erro, porque esse trabalho de condicionamento, de ensinamento, ele se faz paulatinamente, é passo a passo. Então a gente retira todas as possibilidades de erro e vai ensinando ele a acertar e premiando o acerto. O que é um prêmio para um cão?
um petisco, é um prêmio, um agrado, é um prêmio, carinho, é um prêmio, a atenção, o envolvimento com ele é um prêmio. Então a gente procura dar tudo o que ele gosta em troca do que ele faz para nós. E em troca disso a gente tem cães muito felizes, cães que fazem o trabalho com gosto, com prazer, com satisfação. Eu estou treinando um filhote agora que ele me convida para treinar. Eu não consigo chegar perto dele, que ele já quer treinar, quer brincar comigo, porque o treino é uma brincadeira, né? É muito lúdico o trabalho. Muito legal. Acho importante também, professor, aproveitar para a gente perguntar como é o processo a gente sabe do envelhecimento precoce que o cão tem, natural, e como é o processo justamente de aposentadoria do cão, como ele funciona, enfim. Os nossos cães, a gente trabalha desde o início da vida deles, a parte física, a parte alimentar, né? Eu até esqueci de ter citado isso nas perguntas anteriores. Nós trabalhamos muito atividade física, mas de uma forma consciente, para que essa atividade física não acabe trazendo alguns outros problemas para o cão, como a displasia, por exemplo, né? De preferência aquática, isso, a natação é uma coisa muito bom para labradores. E suplementamos a alimentação dele, suplementos alimentares, aminoácidos, né? Suplementos que vão dar melhor condição de desenvolver a musculatura. E a gente começa a trabalhar também com essa suplementação quando os cães adquirem uma certa idade. 7 anos e meio de idade, a gente começa a trabalhar as questões de vitaminas que eles precisam para cães idosos. Hoje o Ice já come ração para cães idosos. Ele comia uma ração super prêmio para cães muito ativos e hoje a gente já substituiu uma ração que tenha as questões de vitaminas e sais minerais e o que ele precisa para um cão mais idoso. Então a gente se preocupa muito com essas coisas também. E a tendência deles, por terem essa vida regrada, essa alimentação balanceada, esse cuidado que nós temos, eles fazem exames veterinários 2 vezes por ano. Então a gente trata bem, se houverem algumas doenças, elas aparecem de forma precoce, a gente consegue fazer o tratamento. Normalmente a gente consegue ter cães chegando no limite de idade de um labrador, que é 14, 15 anos de idade. O Ice agora está com quantos? Mas está com 9. 9 anos. Dá até uma dor no coração em saber esse limite de 14, 15 anos de idade. É tão pouco, né? Mas tem um bom tempinho ainda aí. Com certeza. A gente está indo para o finalzinho. Agora, sargento, o Ice já tem um sucessor, então? Eu estou trabalhando um cão novo. Eu sou instrutor da atividade aqui no Bombeiro de Santa Catarina e como instrutor eu tenho uns predicados que me dão essa oportunidade. Eu estou trabalhando um outro cão com uma técnica diferenciada de trabalho e esse cão, a tendência é que ele seja um cão escola, que vai substituir o Ice daqui a pouco. No próximo curso, no final do ano agora, ele já deve ir junto comigo e junto com o Ice para esse curso. Eu falei substituir, mas não substitui, né? Vai junto. Vai fazer o trabalho que o Ice faz e essa questão de substituição é uma palavra que me soa meio forte. Entendi. Mas a ideia é que sim, que eu pretendo certificá-lo, né, para as operações de busca. Legal. Em Santa Catarina a gente tem esse diferencial também. Os cães precisam fazer uma prova de certificação para que a gente, binômio, né, o homem e o cão, o sinotécnico e o cão, possa comprovar a eficiência para depois ser empregados na busca. A gente pretende estar certificando ele também para, se houver necessidade, envolvê-lo em operações de busca. Mas o meu filho, o soldado Amorim, que é sinotécnico, já fez o curso, todos os estágios, todas as horas, ele já está apto para pegar um cão e deve pegar um cão nos próximos meses, aí em 2, 3 meses. Então eu estou me preparando para fazer a passagem desse meu trabalho, né? Eu estou preparando uma equipe, estou passando os conhecimentos, fazendo essa transição. Provavelmente quem vai tocar esse trabalho aqui deve ser o meu filho com esse novo cão que ele vai receber. Que bacana. Bom, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, desejamos todo sucesso aí para a dupla, né, Bernardo? Exatamente. Então nós conversamos com o sargento
Evandro Amorim, o sargento que é sinotécnico do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Presente aqui com a gente também o cão Ice, que é o primeiro cão guarda-vidas do país. E quem quiser ver as imagens do Ice, entra lá nas nossas redes, né? Quer dar as suas últimas palavras, sargento? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Univale. Tem uma reclamação. O tempo foi muito pouco. Verdade. A gente tinha assunto pro dia inteiro aqui, eu acho, hoje, né? Verdade. Mas, voltando agora, deixando a brincadeira um pouco de lado e voltando ao agradecimento, é muito bom estar aqui, é muito bom poder falar do nosso trabalho, ter essa oportunidade, as portas abertas. Não é a primeira vez que eu venho, a Rádio Univale sempre nos recebe muito bem aqui. Muito obrigado a vocês, tá? Vamos deixar as nossas redes, Bernardo? Redes sociais, Instagram e Twitter, @VivaVozUnivale, e Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Sargento, mais alguma coisa? Então, eu gostaria de dizer a quem deseja, quem tem curiosidade para acompanhar e conhecer o trabalho de condicionamento de cães do Bombeiro de Santa Catarina, a gente treina 2 vezes por semana aqui em Itajaí. Bacana. E todos que tiverem curiosidade de conhecer, de ver como de ver como a gente trata esses cães, como eles aprendem, ver o tipo de trabalho que a gente faz, eu gostaria de deixar à disposição. É só entrar em contato com o quartel do Corpo de Bombeiros Militar da 7 de setembro. Perfeito. E a gente marca para que possam acompanhar, será uma satisfação. Que ótima oportunidade. Então tá, a gente se encontra no próximo Viva Voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.